o podcast Manual do Luto. Um espaço de acolhimento, um espaço de conforto, um espaço de sinceridade emocional, onde você não precisa esconder o que vem sentindo. Quando você não precisa se torturar por falar do ente querido. Quando você tem a liberdade de expressar a saudade por uma perda. É um podcast que quer saber a sua história. Você pode mandar o seu relato, o seu desabafo, que estará presente aqui num próximo episódio. Estarei aqui com a Camila e a Camila estará lendo o que vocês estão enviando, lendo o que vocês estão precisando de uma resposta. A ideia é que seja realmente interativo. É toda uma programação do Grupo Cortel para atender os enlutados. Camila, bem-vinda. Muito prazer, Fabrício, estarmos aqui novamente e hoje começamos com várias histórias. Vamos para a primeira da Inês. A Inês diz o seguinte: perdi minha amada mãe já fazem 6 anos e até hoje não superei. Penso nela todos os dias. Tudo que vou fazer, penso nela. Se consigo algo, penso nela, como seria se ela estivesse aqui. E suas palavras são, muitas das vezes, um acalento para o meu coração. Obrigada de coração. Tá falando sobre ti, né? Então, ela falou da mãe que ela perdeu. Quando existe a perda da mãe, é talvez das perdas a mais emblemática, a mais simbólica, a que mexe mais com as profundezas da alma. Porque você se perde também nesta perda. Você perde a sua maior fã. Quem olhava para você de um jeito diferente e único. Quem traduzia o que você sentia. Quem interpretava o seu silêncio ou o seu aborrecimento. Quem se mostrava leal nos momentos de mágoa, um colo, um conforto. Aliás, quando a gente fala colo, logo pensamos em quem? Na mãe. Na mãe. A gente dificilmente pensa em outra pessoa. Quem nos deu o primeiro colo? A mãe. Tanto que médicos recomendam que no parto a gestante não use perfume. Para sentir o cheirinho da mãe. Para não atrapalhar que a criança identifique o cheiro natural da mãe. De todos os perfumes que nosso olfato colhe no mundo, é o perfume da mãe, o nosso primeiro perfume. Por isso que o colo traz tranquilidade. Ela não vai superar o luto da mãe. Ela vai atravessar o luto da mãe. E é natural ficar desorientado, porque você não perdeu apenas quem você amava. Você perdeu quem amava você bonito. Incondicionalmente. Quem amava você sem precisar se explicar, sem precisar se justificar. É tão difícil, porque você não precisava desenhar as suas emoções. A mãe, como ela já foi um só corpo com você,
ela captura pela intuição o que você está passando antes mesmo de você dar palavras para a sua realidade. Nós ficamos até culpados por estar sofrendo diante de um luto, pensando que tem uma data limite. Mas devemos entender que o luto só acontece para quem foi muito amado. Se você não foi amado, você sente alívio. Se você não foi amado, você fica indiferente àquela partida. Quanto maior o amor, maior a saudade, mais lembranças vocês têm em comum. Imagine quando existe reciprocidade, as lembranças vêm de ambos os lados. E a mãe, quando é mãe mesmo, quando realiza esse trabalho de uma amizade sensorial, transcendente, que supera até o tempo que estamos aqui, quando é uma maternidade autêntica, nem a morte atrapalha a comunicação. Tem muitos relatos das pessoas comentando que sentem a mãe no passarinho, em momentos especiais com a natureza, né? Eu acredito. Então é engraçado que a conexão permanece, né, ali. Eu acredito que existe avisos da realidade espiritual na realidade física. Ou seja, é muito estranho que você pense numa pessoa que partiu e de repente surja do nada um passarinho cantando na janela. Exato. São desígnios. É como se o morto mandasse uma mensagem. O morto também tem WhatsApp. O morto se comunica, gente. Ele ainda digita. Ele encontra um jeito de vazar, de transpor os limites e as barreiras do invisível. A gente acredita que o fantasma atravessa paredes. Os bons fantasmas atravessam corações. Talvez sintonizem um rádio, né? Sim. Numa música. Daí, Camila, eu sempre recomendo um exercício para quem perdeu alguém. E perdeu alguém importante. Escreva. Escreva. O morto não tem como ler os nossos pensamentos. Mas ele tem como ler o que permitimos a partir da escrita. A escrita é um convite. Por isso que existe a Bíblia. Por isso que existe a palavra de Deus. Escrevendo que você oficializa tudo o que você vem suportando, atravessando, arcando, penando. Chore escrevendo, mas escreva. A pessoa vai ler. Tudo o que é escrito é realmente uma porta aberta. E eu acho que nessa escrita também vão vir muitas lembranças do que foi vivido. E aí talvez essa tristeza se transforme em algum momento na retomada daquela alegria, daquele momento vivido, né? Sabe que é muito comum quando você é atacado pela saudade, porque a saudade é um ataque
um assalto. Você, no meio de um choro, começar a rir, de um diálogo, Lembrando. de um comentário, de algo feito, de uma aventura junto. A saudade, quando ela é funda, ela traz as gargalhadas mais insanas. Você se pega rindo, assim como você pode falar o que você está pensando e nem perceber aquele pensamento em voz alta. Você vai estar rindo num momento que era reservado para a dor, porque as lembranças alegres estão misturadas às lembranças tristes. E, na verdade, tudo tem um acento melancólico, porque nós pensamos que a pessoa não está mais ali. Mas ela está no seu comportamento, na sua forma de agir, nos seus traços, nas suas manias, nos seus costumes. Não dá para acreditar que alguém desaparece de repente. Isso é da nossa cultura do descarte. E a gente se vê depois repetindo as mesmas coisas que a mãe fazia, né? Com orgulho, daí com orgulho. Eu também recomendo, assim como escrever, como estamos fazendo aqui, todas as mensagens estão escritas, estão sendo lidas, não apagar o WhatsApp. O contato da mãe? As mensagens que ficaram? Não apague. É seu arquivo pontual. Quando sentir aquela coceira no coração, sentir aquele desânimo, sentir que não está aguentando a ausência, vá lá. E revive aquele momento. Escute um áudio. Não tem nada de mórbido nisso. Pelo amor de Deus, é saudade. Olhe as fotos. Recupere o sotaque, a maneira de escrever, a maneira de ficar irritado da pessoa, os xingões. Tudo isso vai trazer cor, plasticidade, iluminar as experiências. As experiências não são para serem vividas somente no momento em que vivemos. Somos infinitos por dentro. É que a gente vive numa sociedade que parece que entende que o luto ele precisa ser vivido rápido, né? Porque aquela dor ela precisa terminar. Não é verdade. Não tem como terminar uma dor. Se não tem como terminar a dor, pelo menos que você possa ter um início melhor diante dela. Que você não seja reprimido, não seja censurado, que você possa repetir as histórias, desabafar. É que depois de 1, 2 meses você mencionar o nome do morto, já tem alguém dizendo, Lá vem essa história de novo. lá vem de novo, deixa em paz, deixa descansar. Desde quando o morto quer ficar descansando? O morto quer estar trabalhando dentro de nós. Sim, ele permanece vivo. Ele continua Enquanto tá na torcendo, incentivando. Você já nasce com o seu anjo da guarda. E quando você perde alguém da sua preferência, você tem mais um anjo da guarda. Você tem mais um reforço na sua escolta. Você amplia a sua intuição. Você se torna mais sensível. E quando somos mais sensíveis, percebemos
com mais facilidade tudo que está no nosso entorno. Eu não sei se faz sentido para você, Camila, mas o enlutado identifica a energia das pessoas com muito mais rapidez. Ele tá mais sensível, né? Você consegue detectar se alguém tem uma energia negativa ou uma energia positiva. Você sente energia, nós somos energia. Tanto que você não consegue suportar aquela companhia por muito tempo, porque ela só traz pesar e angústia. É uma âncora. Já uma outra é solar, é leve, é aérea, é envolvente, que você procura porque é alguém que oferece mais do que escuta. Oferece o bem-estar. Você se sente compreendido ao lado dela. Talvez em nenhum outro momento a gente tenha tanta aptidão, tanta focação para decifrar energias. Decifrar o ranço ou o presságio. É eletricidade. Você percebe quem é capaz de trazer um curto-circuito na sua vida ou quem é capaz de recarregar a sua bateria. Então, a Bruna trouxe a história dela que conecta exatamente nesse ponto. Ela diz o seguinte: gostaria de saber mais sobre o que acontece quando a pessoa falece. Há um mês perdi meu marido e ando sentindo como se ele estivesse comigo em alguns momentos. Chego a olhar para o lado e não tem nada, mas sinto ele perto muitas vezes no decorrer do dia. Ela não precisa olhar para o lado. Ela precisa olhar para dentro de si. Nós queremos que a pessoa esteja ali em carne e osso, mas ela está na nossa busca. Se ela teve um relacionamento bonito, um relacionamento honesto, um relacionamento de cumplicidade com o marido, é natural que ela ainda realize algo pela relação. Ficou um projeto, ficou um sonho. A própria rotina, né? A comida, o café da manhã. Você vai continuar cozinhando para dois. A geladeira vai continuar sendo para dois. Você não vai avançar para o lado da cama do outro. Você ainda é dois. Mas por que a gente precisa que os outros entendam que aquela presença é real? Para validar o sentimento de alguma forma? Para achar que não está ficando louco. Loucura, para mim, é indiferença. Quem se importa é absolutamente saudável. Para mim, loucura é alguém que você tinha devoção, partir, de repente, e você não sentiu nada. Tem um grau alto de psicopatia. Sim, fingir que tá tudo bem. Seguir normalmente a sua vida, continuar trabalhando do mesmo jeito, não pensar no assunto, virar as costas. Tem um tanto de despeito que sugere uma fratura racional, emocional. Tem algo fora do lugar, tem uma doideira aí, do mal. Mas se você se apega, é que já foi a sua razão de viver e continua sendo. Você não precisa que os outros confirmem esse milagre. Basta que você acredite. Quando você acredita, sim,
Ele estava aqui. Sim, era ele. E é tão forte a percepção que você sente o cheiro da pessoa. Você sente o perfume da pessoa. Você sente tudo perto. Você sente o calor da pessoa. Não é invenção. Não é fuga. Não é fantasia. Quando você acredita nisso, você também acaba acolhendo melhor os sonhos. Sonhos são visitas. Se você sonha com quem partiu, você está recebendo a visita dessa pessoa. É uma visita, é tão real quanto uma visita. É tão real quanto se estivesse a pessoa sentada no sofá. E todo sonho com um ente querido é sempre uma orientação, é sempre um conselho, é sempre profético. Ninguém surge do além para falar bobagem. É um cuidado. Um carinho. É um apoio para uma decisão na sua vida. E tem inúmeros relatos nesse mesmo sentido de sonhos em que você está vivendo um dilema, não sabe para que caminho pender. Vem um sonho com o pai falecido, com a mãe falecida, ou com o ex, ou com o marido falecido, a esposa falecida, ou mesmo o filho falecido. Vem a figura e diz o que você precisava ouvir. Exatamente, sem tirar nem pôr. É impactante. As melhores decisões que tomamos em nossa vida são com a ajuda dos mortos. Profundo isso. E aí, nessa profundidade, a gente entra também na história da Bruna, que ela fala que recentemente perdeu o irmão para depressão e ela sabia que amava ele, mas o verdadeiro amor estou sentindo agora, depois da perda. Saber que nunca mais vou vê-lo, ouvir sua voz me dói na alma. E o amor que sinto transpassa qualquer barreira. Como é esse sentimento mais vívido depois da perda? Camila, nesse caso específico, ela deve se sentir culpada por estar acreditando que está amando depois da ausência. Como se ela não tivesse exposto, expressado o seu amor durante a convivência. Mas perceba que todo mundo que tem um adeus, uma perda, sente isso. Essa insuficiência. Como se o sentimento fosse tardio. Como se a tomada de consciência estivesse se desdobrando agora. Todo mundo sente. É uma culpa. Mas por que eu não falei? Porque eu não fui na casa. Eu não fui visitar, porque eu adiei, porque eu não estive tão presente. É toda essa culpa que é uma ilusão. E isso que eu queria dizer para ela. É uma miragem. Porque você amava com regularidade e com constância. Só que era distribuído na rotina, com trabalho, com tempo sem contagem, sem medir, o tempo livre. E quando você perde alguém, o tempo fica concentrado. Você não tem outra distração, outro foco, você só pensa naquilo. Aí você pensa que não deu o suficiente antes.
Porque o foco não era aquele. Quando muda o foco, vai também passar a impressão de que você não era atento o suficiente. Mas era. Ela não tem que ficar se arrependendo do que não fez. Ela tem que ter paz para descobrir tudo o que fez com o irmão. E ela fez muito. Quando você se livra dessa pendência, dessa dívida, deveria ter sido mais presente, você começa a recuperar momentos e lembranças que você nem cogitava ter vivido. Vem um manancial de cenas, de brincadeiras, de amizade que você não recordava antes. Sempre que a gente tem uma perda, você não tem mais como demonstrar pouco a pouco o que sente. Então fica aquele sentimento represado. Aí você acha que não deu porque não está conseguindo dar agora. Mas você deu. E quem sente essa saudade é tão altissonante, tão forte, tão poderosa, significa que foi muito presente na vida do irmão. Nós, diante do luto, e é curioso trazer isso à tona, pensamos mais em nós do que no morto. A nossa versão sem a pessoa. É porque a gente fica conduído de nós, não do outro. A gente não fica com pena de quem morreu. A gente fica com pena Da gente mesmo. da gente por não ter mais o contato daquela pessoa. Egoísta, não. Às vezes. É um instinto de proteção, de sobrevivência. Porque, imagina, tem uma pessoa que vive elogiando você. Tem uma pessoa que vive mandando flores para você. Tem uma pessoa que lembra do seu aniversário sem nenhum aviso. Tem uma pessoa que faz surpresas para você. Tem pessoa que fica ouvindo suas conversas sem atalhar. Tem uma pessoa que vibra com as suas conquistas como se fossem dela. Essa pessoa melhora o seu mundo. É o seu ponto de apoio, a sua referência. Se você perde essa pessoa, você se sente menos bonito. Você se sente menos importante. Nós não nos damos conta de que quem está ao lado pode nos dar motivo para viver. É difícil não ter mais alguém para nos colocar para cima, para nos aplaudir. O que adianta um espetáculo sem plateia? É seu público favorito. Aquela pessoa era seu público favorito. E a gente não se dá conta, não percebe, não identifica o quanto que dependemos dessas testemunhas da nossa vida. Desde as apresentações da escola. Como é as apresentações da escola? Você se apresentava no palco, a primeira coisa que você olhava é se o pai ou a mãe estavam naquela cadeira. E aqui o caso do irmão também. Sempre você vai procurar a família. Porque pode estar com o público cheio. O público para você
é a sua família. Ele foi reduzido na família, né? E será para sempre. Então, você conseguiu façanhas profissionais que só tem sentido quando você se apresenta para aquela família, quando conta para aquelas pessoas. E a gente carrega isso para sempre. A gente sempre está procurando o pai e a mãe nas cadeiras do teatro. Sempre. E além do mais, a programação do final do ano, juntando a família, as viagens, as formaturas. Mas eu acredito que deve ser uma das lembranças fundadoras da nossa vida, estar com medo, taquicardia, no palco, tendo que fazer uma apresentação, uma música, cantar uma música, participar de um coral, com um grupo escolar, e você ali, espiando se o seu público está nas cadeiras destinadas. Você sempre vai querer esse público com você. E se você perde o público, é como se você não tivesse mais a quem se exibir. O luto mexe com a vaidade mais fundamental da nossa existência. A vaidade de ser reconhecido. Entramos em uma outra esfera. Já notou que quem é enlutado quer ficar trancado em casa? Por que não quer sair? Porque, na verdade, ele vai reviver coisas que ele viveu com a pessoa que ele não tem mais. Porque não tem mais o público. Não tem mais a quem se apresentar. Não tem mais a quem se vestir, se preparar. Esvaziou. Não tem a quem se arrumar, se preparar. É como se você tivesse que continuar o show da sua vida sem os seus espectadores preferidos. E aí, nessa história de plateia e palco, a gente traz a história da Sônia, porque aqui a gente tem uma outra perspectiva. Estou devastada. Minha filha fez ontem 6 meses que se foi. Ainda estou dentro de uma revolta absurda, negação. Ontem me desidratei de tanto chorar. Estou triste com Deus. Agora, exatamente nesse momento, não faço questão de entender nada. Me perguntaram, e a sua fé? Pense numa resposta grosseira, mas foi o que eu consegui falar. Sepulte um filho e depois venha me falar de fé. Mas pedi no meu íntimo até perdão para Deus, mas é como estou agora. Eu entendo perfeitamente o que ela vem sofrendo. Quando você tem fé, você vai questionar a fé. Quando você tem fé, você vai ofender a Deus. E Deus vai perdoar. Porque é uma inversão do ciclo biológico. Ter que enterrar um filho. Ter que colocar na terra todas as suas mais altas aspirações e esperanças. É como se roubasse o seu futuro. E você vai ofender Deus, vai insultar, vai ficar com muita raiva. E essa raiva não vai ser efêmera, não vai ser passageira. Você precisa dessa raiva.
Se você não tem essa raiva, você iria explodir. Você iria definhar. A raiva é um sentimento ruim, mas que tem um propósito bom diante de uma perda, de manter a pessoa em pé. Depois você se desfaz dela, mas por enquanto você precisa ter raiva. A raiva é necessária. A raiva é justificada. E ela não está se destruindo, não está agredindo ninguém. Ela está questionando. Eu confiei em você e eu perdi o meu filho. Que destino é esse? Não tem como encontrar uma lógica. Não tem como encontrar um propósito. Você quer ser otimista e falar: ah, com a perda do meu filho eu aprendi. Pelo amor de Deus, você não aprende nada. Isso é falta de humanidade e de compaixão. Acreditar que você vai aprender alguma coisa com a morte de quem mais você amava na vida e que tinha tudo pela frente. É até um desrespeito, uma afronta, falar isso para um pai e uma mãe enlutados. Tudo que você não consegue entender na vida, porque você não passou por isso, fique calado. Acolha. É o silêncio. Porque qualquer coisa que você fale será o equivalente a diminuir tudo o que essa pessoa está suportando sozinha. Deus entende o que é perder um filho, porque Deus perdeu um filho. Jesus morreu na cruz. A maior dor que Deus sentiu foi essa. E nem Deus suportou essa dor. E Jesus ressuscitou. Eu fico atônito, pasmo. Só abraço a pessoa enlutada que perdeu um filho. Já que o filho vai continuar existindo numa vida paralela dentro de você. Ele continuará crescendo dentro de você, se formando, completando os estudos, se relacionando com outras pessoas, fazendo viagens. A morte é tão importante e tão transformadora que quando alguém perde um afeto, ela deixa de lembrar do aniversário e passa a apenas lembrar da data da morte. Por que a data do falecimento se torna mais importante do que a data do nascimento? Porque é a data da última vez que você viu essa pessoa. Você quer se manter sempre próximo da última vez. É isso, né, Camila? Isso aí é um podcast de verdades, um podcast de boas intenções, um podcast que não existe em nenhum lugar, onde
somos invisíveis para deixar essas pessoas que nos escrevem visíveis pela primeira vez. Muito obrigado. Confira a programação do Grupo Cortel. Haverá eventos, tem o Clube dos Corações Solidários, que é um clube de cartas. Você pode receber uma cartinha minha a cada 15 dias. Mais ou menos. Isso, né? A cada 2 semanas. Uma cartinha mesmo para você. Com direito de resposta. Tudo. E não perca nenhum episódio. Passe, compartilhe. É o podcast Manual do Luto. Muito obrigado, Camila. Obrigada, Fabrício. Sou Fabrício Carpinejar e deixo o meu abraço.